tudo bem? Os últimos dias foram palco de uma nova disputa entre os ingleses e os argentinos. Novamente os portenhos falam em retomada das Ilhas Malvinas. Será um prenúncio de uma guerra na América do Sul? Quem tem razão, Argentina ou Inglaterra? Para nos explicar a disputa, convidamos a professora Maria Cecília Martinez, do curso de História do Unifiel. Cissa, muito obrigado pela participação no programa Contraponto. Muito obrigada, Ari, eu que agradeço o convite. É muito bom ter a oportunidade de participar. Cissa, a quem pertencem as Ilhas Malvinas para os argentinos ou Falklands para os ingleses? Bom, essa na realidade é a grande questão, é a questão central. A região foi ocupada em 1833 pelos ingleses. E desde então se coloca essa disputa. Existe aqueles que defendem, em função da proximidade com as águas internacionais argentinas e tudo mais, pela posição geográfica e pelo histórico, defendem que as Malvinas, e portanto Malvinas, pertencem à Argentina. E aqueles que dizem que, como a população que está residente na região é de origem do Reino Unido, que por tanto tempo de permanência dos ingleses, os ingleses já teriam adquirido esse direito. Então, realmente, essa é a grande polêmica. Lá nas Ilhas Malvinas se fala inglês, então? Se fala inglês, porque a população dos 3 arquipélagos que existem ali nessa região, só existe um que é realmente habitado, com moradores permanentes, que são exatamente esses das Ilhas Malvinas. E a população é uma população de origem, na realidade, de origem escocesa, mas pertencente ao Reino Unido. É uma região de colonização mesmo. É uma região de colonização. Ela foi colonizada a partir na realidade, desde 1690, há uma disputa entre Espanha, França e Inglaterra pelo controle da região. A Espanha consegue o controle dessa região e depois a Argentina perde o controle para os ingleses em 1833. Por isso, inclusive, a grande polêmica, porque a Argentina se coloca como a sucessora do antigo Império Espanhol. Cissa, quando um europeu está metido numa questão dessa, a gente sempre fica com o pé atrás, para saber o que está realmente acontecendo. O que tem nas Ilhas Malvinas que interessa tanto aos ingleses? Bom, existe uma questão que é uma questão estratégica. Então, as Ilhas Malvinas, elas estão posicionadas em um lugar que vamos dizer assim, é um dos últimos espaços entre o continente e a Antártida. Então, ao ocupar essa região, representa uma estratégia significativa, pensando num possível controle ou numa possível influência sobre todo o processo de ocupação da Antártica. Então, esse é um processo que já vem de todo um caminho importante. Também é um local estratégico, pensando exatamente na ligação entre Atlântico e Pacífico. Então, nesse sentido, existe uma preocupação de caráter estratégico, de caráter geopolítico. Tá. E existe uma outra questão que também, evidentemente... Só te interrompendo um pouquinho, nesse geopolítico nós incluiríamos, então, sei lá, a questão militar, por exemplo, a questão comercial, que seria, acho que, a mais interessante nesse... Isso. E todas as potencialidades que estão colocadas numa possível exploração da Antártida. Sim. Principalmente com toda a questão, hoje, principalmente ligada a essa discussão do meio ambiente, a questão da biodiversidade. Então, com toda a potencialidade que está colocada na Antártida, um controle sobre essa região é fundamental também nessa perspectiva.
E daí, evidentemente, também existe a questão, que aí é uma questão, não deixa de ser geopolítica também, mas num outro sentido, que é a questão da exploração do petróleo. Agora, na história, vocês trabalham muito com a questão do colonialismo. Eu não conseguiria dizer se isso ainda é permanente ou não. Eu queria que você explicasse para o telespectador se hoje é possível ainda nós falarmos em colonialismo, por exemplo. É possível. Sem dúvida nenhuma é possível, pensando na questão do direito em termos dessa proximidade geográfica. Então, se for pensar colonialismo na perspectiva da população, evidentemente, para a população local, não há colonialismo. Eles se consideram britânicos. Mas, na perspectiva territorial, vamos dizer assim, sem dúvida nenhuma, a origem dessa ocupação é uma origem colonial. É uma origem de ocupação de potências estrangeiras em relação a áreas que eram, por direito, pertencentes ao país, no caso, a Argentina. Você acha que numa possível devolução das Malvinas para a Argentina, vamos pensar nesse sentido, pode ocorrer o que ocorre, por exemplo, em relação à China com Taiwan? A China se acha detentora da ilha e a população local não se vê como sendo pertencente à China, né? Você acha que pode ocasionar isso também aqui na América do Sul? É difícil pensar na possibilidade de uma devolução. Me parece que talvez a saída mais possível seja uma negociação na perspectiva de talvez uma exploração combinada, uma coisa nesse sentido. Eu não vejo muito qual seria a possibilidade de uma devolução à Argentina. É claro que isso é um terreno aberto, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista da democracia, mas enfim, não acho que a curto prazo, pelo menos, isso seja colocado. Mas, sem dúvida nenhuma, que vamos imaginar que isso fosse acontecer, sem dúvida haveria uma forte oposição em relação à população ali residente, porque já são gerações de pessoas que não estabeleceram um vínculo cultural, vínculo do ponto de vista de relações comerciais. Sim. Até o final da década de 70, muito bem colocadas, eram inclusive muito cordiais. Sim. Agora, a partir de então, tudo ficou muito mais tenso. E, sem dúvida nenhuma, isso vai acirrando os ânimos de ambos os lados, né? Então, sem dúvida, traria consequências complicadas. Cissa, hoje no cenário internacional, existe uma situação semelhante a esta ou é difícil pensar alguma... Bom, a gente pode fazer aproximações, mas, assim, no caso especificamente... se pensar de uma disputa tão tensa assim, isso, não, né? Porque é interessante pensar nisso, quer dizer, as Malvinas, elas representam para a Argentina e as Falklands para os britânicos uma questão que é uma questão de honra. É uma questão, inclusive, de um despertar de nacionalismo que, neste contexto atual, parece uma coisa, inclusive... parece quase uma coisa do passado que está retomando e ganhando e mantendo uma força que não é comum a gente ver no cenário mundial hoje. Então essa inclusive é um pano de disputa e que traz tantos ânimos tão acirrados, né? Cissa, você citou uma palavra que eu acho que é importante para nós abrirmos o próximo bloco, que é nacionalismo. Então eu quero voltar com você para falar sobre essa questão, particularmente na América do Sul. Perfeito. Hoje nós estamos entrevistando a Cissa, que é professora do Unifiel, que ela está falando exatamente sobre o conflito entre Argentina e Inglaterra sobre as Ilhas Falkland ou Malvinas. A gente volta a seguir no próximo bloco.